Olá, eu sou o Alisson e tá começando mais um Se Mantendo Queimando. Bom, hoje eu quero compartilhar uma mensagem com você a respeito de fé. O que é a fé e falar sobre pessoas que tiveram a fé que eu admiro, que são dignos de admiração. Primeiro eu quero ler uma palavra, um verso bíblico que está lá em Hebreus 11, a partir do verso 1. Diz assim: A natureza da fé é o subtítulo da minha Bíblia. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Bom, o que eu quero ressaltar desse verso é realmente o versículo 1, que a fé, ela visa coisas futuras e que ela não precisa de coisas visíveis aos olhos para acontecer. A fé, ela não depende disso. Então, se a sua fé depende disso, de coisas acontecerem na sua frente, de serem visíveis, talvez não seja fé. Olha o verso 1. Ele diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, eu tenho certeza de coisas que não aconteceram ainda, porque se eu estou esperando, são coisas que não aconteceram ainda. Faz sentido? Então, não tem o que eu falar. É essa certeza pelas coisas que ainda vão vir. E o resto do versículo diz: a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, eu sou convicto. Eu acredito com tudo que sou, com tudo que eu posso, em coisas que eu não precisei ver, em coisas que eu não vejo. E a fé é assim. Não tem como explicar. Porque quando você tenta explicar a fé, as pessoas te pedem uma prova concreta, tipo esse livro. E você não tem isso, porque a sua fé não precisa de coisas que precisam ver, né? Você não precisa ver pra tela. E também as pessoas vão querer uma prova da sua fé, mas você não tem uma prova física da sua fé. Eu quero ler duas histórias que estão nesse livro aqui, Panorama da História Cristã, que o Hernandes Dias Lopes ele conta um pouco da história, bem resumida, da história da igreja. E teve duas histórias de mártires, que são pessoas que morreram por amor a Jesus na perseguição, que falaram demais comigo, eu espero que falem com você também. A primeira que eu quero ler, se caso você tenha esse livro, está na página 33. Diz assim: Um dos martírios que mais impactou Roma foi o da viúva Felicidade e seus 7 filhos. Ela e sua família foram denunciadas a público prefeito da cidade, que com ameaças procurou induzi-la a renegar a Cristo. Ela corajosamente declarou que o prefeito estava perdendo seu tempo. Mesmo sob assombrosas ameaças, ela lhe disse: Viva, eu te vencerei. Se me matares, em minha própria morte vencer-te-ei ainda mais. O prefeito passou a intimidar seus filhos, mas ela os exortou a enfrentar com galhardia a própria morte. Permaneceu como heroína ao lado deles e viu como o filho mais velho foi barbaramente espancado até morrer. Os 2 seguintes foram golpeados com clavos até a morte. O 4º filho foi jogado num grande despenhadeiro, os outros 3 foram decapitados. Então Felicidade, no meio de seus mortos, glorificou a Deus por ter lhe dado 7 filhos dignos de morrer por Cristo. Por fim, depois de prolongada e cruel tortura, ela também foi decapitada. Bom, a gente vê uma mãe amando Jesus a ponto de entregar seus filhos. 7 filhos. Que fé é essa? Que talvez você pode ter perguntado o que essa moça viu para crer desse tanto. Esse é o ponto que eu quero chegar. A fé não se baseia nas coisas que se veem. É fé. Se precisasse ver, são provas. Mas é fé. Outra história que eu quero ler diz assim: É uma moça que se chama Blandina. Essa frágil mulher demonstrou descomunal firmeza ante o suplício. Sua resistência foi um verdadeiro milagre. Os verdugos que a torturavam precisavam revezar-se. As feras recuaram a olhar para ela. Encerraram-na no cárcere novamente com o corpo dilacerado. Enfim, levaram-na para ser torturada publicamente de diversas maneiras. Açoitaram-na, fizeram-na ser mordida por feras e em seguida obrigaram-na a assentar-se sobre um ferro em brasas. Como ela ainda permanecia firme em sua fé, amarraram-na em uma rede para que um touro enfurecido a chifrasse.
De sua boca ainda saíam louvores ao nome de Jesus. Então as autoridades ordenaram que ela fosse decapitada. Poxa, olha que torturas terríveis. Você, não sei se você já se queimou, talvez cozinhando ou mexendo com algo quente, passando roupa, não sei, mas uma queimadurinha dói tanto. E imagina você ter que sentar em coisas que estão em brasa, que estão quentes demais, sabe? Quando o ferro ele fica aquele laranja, meio vermelho, meio laranja, aquilo deve doer demais. E como uma pessoa consegue ficar firme, sendo chifrada por touros, sendo mordida por feras, sendo chicoteada e maltratada? Como uma pessoa consegue ficar firme? É fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Não tem como explicar, mas que Jesus nos ajude a ter algo parecido com a fé que eles tiveram. Alisson, por que você não está citando exemplos da Bíblia? Sim, teve mártires na Bíblia. Estevão é um deles. Os apóstolos morreram por amor a Jesus. Mas eu estou citando histórias que estão fora da Bíblia porque talvez você olhe para a Bíblia como um livro que não tem tanto valor. E quando você vê historicamente, pessoas que talvez não são crentes relataram isso. Então, não tem como você duvidar. Na Bíblia tem pessoas morrendo por amor a Jesus. E em livros históricos tem pessoas morrendo por amor a Jesus. E às vezes a gente tem dificuldade de ser fiel. Bom, esse foi o vídeo. Obrigado por ter assistido. Desculpa cortar assim, mas a mensagem que eu quero passar realmente é que você tem essa fé que não precisa ver nada, sabe, pra existir. Essa fé que não depende das coisas que estão ao redor. Que você tem essa fé, que Jesus nos ajude a ter essa fé, porque eu também quero ter essa fé, é maravilhoso. E essa fé que não mede esforços para sofrer por Jesus. Nós precisamos disso. Porque se a gente tiver, sei lá, uma fé parecida com o que essas pessoas que sofreram por Jesus tiveram, a gente pode fazer muito nessa geração. Desculpa por cortar o vídeo dessa maneira tão seca, é que por causa que meu celular tá com pouca memória e parou a gravação dizendo que tava com pouca memória e que não podia continuar gravando. Então eu tô vindo aqui pra terminar esse vídeo, mas deixando pra você bem claro a minha intenção com esse vídeo, que é de trazer no seu coração, lembrar você talvez que essa fé é real, ela é possível e é através de Jesus. Tá bom? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tamo junto.